Hoje no programa Teletema, estamos em contato com ela, que é atriz de radionovelas, ela dança, é apresentadora do programa Reclame Acessibilidade, uma das apresentadoras, do programa Reclame Acessibilidade na Rádio Teletema e em diversas web rádios parceiras do programa Teletema Cast. Estamos trazendo ela aqui, que é uma pessoa muito especial, uma pessoa com deficiência visual também, Lúcia Helena. Tudo bem, Lúcia? Tudo bem. Olá, ouvintes. Estou muito feliz, de estar aqui. Eu que sempre entrevisto, estou sendo entrevistada. É uma sensação muito, diferente. Então vamos ver como é que eu me saio nessa. É isso aí. Estou pegando os entrevistadores para entrevistados agora. Na semana passada tivemos aqui a Thaís Lentz, agora você. Lúcia, você é uma pessoa com deficiência visual. Você já nasceu com a deficiência ou adquiriu depois? Eu adquiri depois. Eu nasci sem nenhum problema no interior de São Paulo. Sou filha de boias frias, lavradores, com muito orgulho. E quando o meu pai tentou uma vida melhor, com a ajuda de um tio que já estava em São Paulo, nós viemos, eu com 1 ano de idade e a minha mãe grávida do meu irmão. Ela estava grávida de 4 meses. E quando nós chegamos em São Bernardo, já viemos direto para São Bernardo, que é estado de São Paulo, Porque como vão ouvir de vários lugares, então eu estou me situando. São Bernardo é um município, é uma região metropolitana, Eu estou muito próxima de São Paulo. Quando nós chegamos, nos ajeitamos na medida do possível, meu pai já tinha emprego e tudo, eu fiquei doente, assim, subitamente a minha mãe disse que eu comecei a gritar e pôr a mão na cabeça como se alguma coisa doesse, mas eu ainda não sabia falar, e ela ficou muito desesperada, e eu chorava de noite, gritava, e ela procurou ajuda, sem conhecer nada na cidade, e eu cheguei até a Santa Casa de São Paulo. Para quem conhece a região, é bem longe de São Bernardo, ainda imagina naquela época, que acho que só tinha um ônibus de manhã e uma à noite, e lá eles não tinham diagnóstico, então a menina surtou, ficou louca, a gente vai amarrar, vai pôr no isolamento porque não sabe o que ela tem, você não vai poder ver, falou para minha mãe. Ela falou, não vou deixar. Eu também não faço ideia do que ela tenha, mas eu não vou deixar minha filha amarrada, e muito menos sem eu por perto, Aí ela me levou embora, e no caminho de casa, no ônibus, ela encontrou uma senhora, na verdade só estavam as duas no ônibus, porque era muito tarde, que falou que em São Bernardo tinha um médico que poderia me ajudar. E a minha mãe falou, mas eu moro em São Bernardo. Ela falou, então, você procura no centro da cidade um determinado médico, que ele é muito bom, e ele atende, Porque a gente não tinha recurso nenhum, imagina. E naquele tempo não tinha essa de SUS, que o pessoal reclama tanto hoje, mas não tinha, viu, gente? Não tinha nada mesmo. Aí a minha mãe chegou em casa, falou com meu pai, foram, e esse médico agiu de forma diferente com eles, acalmou. Isso a minha mãe disse que já fazia 3 dias e 3 noites, que eu gritava sem dormir, sem comer, e só desesperada, segurando a cabeça, como se doesse. E aí ele falou para minha mãe, eu acho que eu sei o que eu posso ajudar, e pediu, deixa ela sozinha um pouco aqui comigo na sala, que vocês confiem que daqui a pouco ela vai estar melhor. Aí eles aceitaram, porque também era a última alternativa, e ele, daí 15 minutos, saiu comigo dormindo calmamente e deu as instruções para minha mãe, ela tá calma, ela vai dormir uns 2 ou 3 dias, só que quando ela acordar, ela não vai conseguir andar, ela não vai falar ainda, ela vai estar muito mole, assim, sem reação muscular. Só que você vai alimentando, mesmo ela dormindo, vai dando, mamadeira e tal, tudo que ele falou para ela. Eu acho que foi meningite, ela teve, eu acho que vai melhorar, mas a gente não tem previsão da sequela, do que pode acontecer. E como não tinha vacina, e para quem tinha acabado de chegar da roça, tudo aquilo era um drama. E a minha mãe disse que aconteceu como ele falou, eu não respondia, eu não reconhecia meus pais, eu não brincava da mesma forma, eu não andava, e aos pouquinhos eu fui voltando, como o médico falou, ele fez um acompanhamento,
e nada aconteceu. Eu voltei com todas as funções, fui voltando aos poucos, e eles ficaram muito felizes. Ai, graças a Deus, né? Não aconteceu nada. Mas um ano depois, o meu pai percebeu que eu fechava os olhos na claridade, que eu ia procurar uma coisa, parecia que não estava vendo, eu ia com a mão, tateando para procurar alguma coisa. E ele começou a observar e percebeu que tinha uma faixa branca nos olhos, né, na menina dos olhos, assim. E começou a procurar médicos e médicos e médicos. E naquele tempo, o centro oftalmológico maior, né, agora tem vários lugares grandes, né, grandes pessoas e tudo. Então, eles fizeram de me levar assim para todos os lugares, procurando ajuda. E quando nós chegamos nesse médico especializado, ele disse que poderia fazer pouca coisa, porque na verdade eles não sabiam muito o que era, qual era a sequela. Enfim, eu tive baixa visão, nunca eu enxerguei, acho que a minha visão deve ter parado com uma criança de 1 ano de idade, um pouco mais, que parece que a visão da gente vai aumentando conforme a gente cresce, né? E a minha deve ter parado nessa época, porque pouco se sabia, né? E eu tive toda a assistência médica a melhor possível, não se poupava esforços, mas nada resolveu. Eu fiz 4 cirurgias, frequentei a escola quase que só ouvindo as aulas. Eu precisava de ajuda para copiar as coisas da lousa, porque, né, eu não enxergava, eu tinha que levantar, ir até a lousa, encostar o rosto na lousa para poder estudar. Os livros, a mesma coisa. Eu não tinha o recurso. Se eu tivesse os recursos que eu tenho hoje, que né, tem o computador, o celular, a internet, enfim, eu não tinha uma sala de apoio como hoje tem, né? Como hoje eu trabalho numa sala de apoio, eu não tinha isso. Então, tudo que eu consegui foi do meu esforço. Graças a Deus eu tenho boa memória, conseguia decorar as coisas, guardar na cabeça. Fiz 4 cirurgias, começando dos 9 anos de idade, indo até os 16, e nada resolveu. Aí depois disso, na última cirurgia, eu ouvi o médico dizendo para o outro que aquilo ia resolver por pouco tempo, que eu ia ficar cega. Então, eu já sabia que ia ficar cega. E a minha família não tocava nesse assunto. Nem tios, avós, primos, nada. Eles me criaram assim, não me prepararam, eu digo, né? Talvez por falta de informação ou por excesso de fé. Eu ia ser um milagre, eu ia ser curada. Jamais, nunca passou pela cabeça, ou se passou, ninguém disse. E se ela ficar cega? E se ela precisar de uma instrução especial? Isso nunca foi feito. Também eu não me senti excluída, nunca, porque eles falam tanto de inclusão agora, e eu era incluída totalmente nas brincadeiras, eu brincava na rua como qualquer outra criança, eu fui uma adolescente normal. As crianças, as outras colegas até brigavam, porque eu que quero acompanhar a Lúcia no recreio, eu que quero acompanhar a Lúcia no banheiro, e me convidavam para as festinhas, sempre alguém passava, vamos para o baile, vamos para a festa. Então eu tive uma infância normal, uma adolescência normal, não tenho nenhuma revolta, nenhuma tristeza em relação a isso. O que mais me desesperou quando eu ouvi a conversa do médico, que eu não contei para ninguém, eu guardei para mim e fui me preparar, foi o medo de não ler, né? Meu Deus, como é que eu vou ler? Porque eu vivia com o livro na mão. Nem que eu tivesse que ir no sol, encostar o livro no rosto, usava um óculos de grau muito forte para me ajudar a ler, mas eu amava ler. Então eu fui procurar me alfabetizar antes de perder a visão. Eu fui aprender o braille. Minha família foi contra, ninguém queria me apoiar, me passaram no psicólogo, disseram que era eu que não queria enxergar, por que eu estava fazendo isso, e eu fui teimando, insistindo, eu sou muito persistente, e acabei chegando num colégio próximo aqui, né, no Instituto Padre Chico, para tentar ver se eu conseguia me alfabetizar. E lá eu encontrei uma pessoa que tinha estudado lá e tinha ido no mesmo dia fazer uma visita,
que são esses anjos que eu falo, né, encarnados, que Deus põe no nosso caminho, assim como aquela senhora que minha mãe encontrou no ônibus. Eu fui, né, porque eu enxergava, então eu cheguei, me aproximei dele, perguntei, conversei, e eu disse o que eu estava fazendo lá, e ele falou, eu acho que vocês não vão conseguir, porque aqui tem que ser interno, tem que entrar de pequenininho, tal. Aí ele acabou me alfabetizando, falou com meu pai, se podia me levar na casa dele, é o Moacir Duche, e eu voltei a ter contato com ele agora, ultimamente, que a gente se encontrou num grupo de e-mail, né, de lista de e-mail, e porque eu tinha perdido contato por anos, e ele fez esse trabalho, em um mês eu estava alfabetizada, e daí para frente eu fui, não parando de fazer as coisas, eu fui sentindo a visão diminuir, e não parei de fazer as coisas, só que eu não pude fazer a faculdade que eu queria, enquanto todas as minhas amigas estavam naquela de tirar a habilitação, ir para o primeiro emprego, estudar para o vestibular, eu já não estava enxergando e bem perdida. Eu fiquei bem perdida, mas eu tentei continuar fazendo as coisas que eu fazia no meu dia a dia. Então, a minha vida diária, assim, meu dia a dia, eu domino todas as funções dentro de uma casa, algumas coisas a mais, que eu faço artesanato também, aprendi, e por último foi a informática, que se tornou minha paixão. Para eu estar bem, ou eu tenho que estar na cozinha ou no computador. No palco também, né? Que depois veio a coisa da dança. Depois veio a coisa da dança. Então, e aí a sua orientação em mobilidade, como foi? Então, aí depois de muitos anos, por uma série de coisas que não vem ao caso aqui durante a minha vida, né? Eu sempre fui super protegida, pai, irmãos, eu levo, eu busco, né? E mercado alguém faz, você não precisa. Só que aí, depois de muita coisa, muitos anos, eu me senti muito mal, é como se eu estivesse encarcerada. Falei, gente, mas como é que eu domino tudo, né? Porque eu ficava admirando essas pessoas que pegam a bengala e saem, que se viram, vão para os lugares, não depende de ninguém, e eu me sentia um nada. Eu falei, gente, eu não sou nada. Assim como antes da informática ser uma coisa que todo mundo tivesse acesso, eu me sentia tão diminuída quando alguém pediu o meu e-mail. Gente, eu achava a coisa mais chique do mundo. O dia que eu tivesse um e-mail, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Que eu falava, gente, como eu vou ter um e-mail? Né? Como vai ser isso? Aí, a mobilidade era a mesma coisa para mim, era um sonho, era uma coisa inatingível. E depois eu, obviamente, me esforcei fui fuçando até conseguir um leitor de tela, meu computador, ter um e-mail. E depois eu falei, agora é a hora. Eu tinha muito medo, eu vou confessar que eu também não tentei antes, porque eu tinha muito medo, mas eu fui, teve um dia que não deu mais. Aí eu fui procurar aqui, nós temos um programa na cidade extensivo aos adultos, né, pessoas que perderam a visão depois de adultos, e eu fui, me inscrevi, e fiquei sabendo que lá a gente ia ter também aula de dança, de salão, e eu falei, não acredito. Aí fiz a mobilidade, recordei meu braille, a informática básica que eles davam lá eu não precisava, mas eu comecei com a orientação em mobilidade, e eu lembro que eu nunca tinha pego uma bengala, e no primeiro dia eu fui, na primeira aula, era uma aula de educação física, e ela dava, como dá até hoje, caminhada numa praça. Em frente à escola tem uma praça que, se você seguir a orientação da esquerda, você não sai de dentro da praça. Ela faz um 8, se não me engano é 150 metros, alguma coisa assim. E ela fez a primeira e a segunda volta comigo, me ensinando como usar a bengala naquele momento, e eu segui a esquerda, e ela já me deixou. Na terceira volta eu já fiz sozinha, na quinta volta eu estava correndo, e ninguém me tirava da praça, ninguém me tirava a bengala, porque fazia anos que eu andava no ritmo do passo de alguém. Tem gente que anda mais devagar, outras pessoas mais depressa, e eu já não sabia mais qual era o meu passo, qual era o meu ritmo. E quando eu me vi sozinha, caminhando sozinha e sentindo aquele vento no meu rosto, foi me dando uma alegria, uma sensação de liberdade, de poder,
que eu falei, nunca mais ninguém vai me tirar isso. Então, desse dia, eu não abri mão. Tive outras aulas, obviamente, né? Aí tem aula de ônibus, tem aula na chuva, tem aula com sacola na mão, entrando no mercado, enfim, tudo que tinha que ser feito eu fiz. Tive ótimos instrutores e a partir daí eu fui me interessando pelas outras coisas. Elas começaram a me perguntar muita coisa da vida diária, porque naquela época eu era a pessoa que tinha perdido a visão há mais tempo e estava chegando gente recém, né, que tinham acabado de perder a visão, e eu ajudava bastante nas dicas que eu dava. Aí nessa eu comecei a insistir, procurar como fazer o voluntariado. Então hoje eu sou voluntária na parte de informática e numa orientação geral. Quem acaba de chegar, a gente conversa com o familiar, conversa com os pais, enfim. Você é voluntária em alguma instituição? Eu sou voluntária da Prefeitura de São Bernardo, de uma escola municipal, que é o Complexo Rolando Ramacciotti, onde eles dão essas aulas, né, de Braille, Soroban, informática. Tem a Secretaria de São, é uma junção de várias secretarias. Na educação especial, nós temos essa aula, então eu sou voluntária da educação especial. Temos a esporte, que a gente tem aula de ginástica, né, 2 vezes por semana, e temos a Secretaria de Cultura, onde a gente faz as aulas de dança. E como a dança surgiu na sua vida e a arte em geral, que você atua também, né? Então, a arte veio antes, a atuação nas novelinhas veio antes da dança, porque quando eu consegui o computador e depois de chorar 1 ano com o computador desligado na minha frente, porque eu não conseguia fazer nada, eu só sabia ligar e desligar o computador. Aí eu paguei aulas, né? Eu tive 6 aulas com uma professora de uma escola de informática normal que instalou outro anjo, né? Que eu falo. Instalou um NVDA no computador dela para entender, para poder me ajudar. Aí ela me ensinou a ler um e-mail, né, responder, deletar. Ela me ensinou a alternar janelas, ela me ensinou algumas coisas, me deu as primeiras noções, que eu não conhecia nada de um computador, né. Eu só sabia o teclado, conhecia o teclado até por conta do celular, do Nokia. E aí, quando eu comecei a ter, ela me inscreveu em algumas listas de e-mail, né, me entrosou com o pessoal, colocou o portal Ler para Ver, onde eu só conseguia ler os blogs e chorava, porque eu queria ser igual quem estava ali escrevendo o blog, né? Sabe? Pegar bengala e sair, conseguir mexer com a informática. Eu falava, um dia eu vou ser um deles, né? Eu vou estar ali onde eles estão. E foi a minha meta. Aí, num desses grupos de e-mail, uma pessoa perguntou, quem gosta de declamar, né? Que tem facilidade, faz um áudio, manda como teste para eu ver e tal. Aí eu fiz o áudio, porque na escola eu já era assim. Quem quer dançar no dia das mães? Eu. Quem quer dançar no Natal? Eu. Quem quer declamar no dia da independência? Eu, né? Então, na escola, desde pequenininha, eu já não saía do palco. A questão da visão nunca me atrapalhou. Eu nunca fui inibida, sempre falei bem em público. E aí eu fiz esse teste, eu declamei uma poesia de Vinícius de Moraes e mandei. E aí a pessoa me deu o primeiro papel, um pequeno papel numa novelinha de rádio, nessas novelinhas de internet, montagens, né, como a gente fala. Aí eu fiz 2 falas, fiquei feliz, nossa, parecia que o mundo tinha se aberto assim para mim. Quando eu fui aprovada nesse teste, ela me deu eram 3 frases que eu tinha que falar. E eu depois vi aquilo montado e tal, eu falei, gente, é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer, eu sempre gostei disso. E eu agradeci muito essa oportunidade de voltar a me retomar, né, fazer coisas que eu gostava de fazer. E de lá para cá eu não parei. Ou a gente dá palpite num texto, escrever uma história inteira eu ainda não escrevi, mas a gente dá palpite. A gente ajuda a preparar um cenário, grava uma cena, grava sons que são usados, né? Então a gente acaba fazendo desde a produção até a edição, porque aí eu fui ver também como é que edita, como é que esse pessoal faz isso. Então, de tudo, eu sei fazer um pouquinho e eu adoro. A dança foi como o programa lá de orientação e mobilidade oferecia, o lazer, né? Então vocês vão fazer dança de salão. Eu falei, dança de salão? Era outra paixão que eu tinha, sempre gostei.
Aí, né, eu esperei a vaga, porque demorou um pouco, porque é muito solicitado. Aí eu comecei a fazer. E a gente faz a dança no Integrarte, que é um grupo onde misturam duas deficiências. Somos nós, os deficientes visuais, e os surdos. Então, eles cedem para a gente uma tarde na escola deles, e eles nos ajudam a ter aula. Então, se a gente estiver fazendo um movimento errado, eles vão lá e corrigem. É uma integração incrível. Eu fiquei muito comovida no dia que eu fui na primeira aula, porque eu estava mexendo o pé de forma estranha, não estava certo, porque eu estava mexendo da maneira que eu entendia que o professor falava. E o menino que estava dançando comigo, que era surdo, ele abaixou no chão, pegou no meu pé e fez o movimento. Eu achei aquilo de uma grandeza, sabe? De uma coisa assim, que não é para qualquer um, gente. Não é para qualquer um. Isso são para poucas pessoas, porque é uma coisa, assim, linda. E aí, isso dá muito certo, porque vocês pensam que é uma dancinha, uma coisa meia boca. Não. Pode equiparar a dança do Faustão. A gente dança mesmo. A gente faz todos aqueles movimentos, a gente se apresenta em palcos, em eventos para a cidade toda. É uma coisa, assim, muito, muito legal. Daqui a pouco vocês vão lá para a dança dos famosos lá. É bem assim mesmo. Você fala um pouco para a gente sobre o projeto Reclame Acessibilidade. Então, outra coisa que também a gente começa as coisas como, assim, desinteressado, assim, né? Sem imaginar a proporção que aquilo, né, pode alcançar. Então, alguns amigos aqui de São Paulo começaram a pedir, né, gente, vamos fazer vídeos mostrando a nossa dificuldade com os eletrônicos, ou com serviço, ou com site, um produto, alguma coisa, comprar uma passagem aérea, essas dificuldades que a gente tem, porque as pessoas não sabem como é que a gente faz para usar um micro-ondas, uma máquina de lavar. E me parece que esse projeto começou há algum tempo atrás com o Marques Elex, que é um advogado que comprou uma impressora bem cara, pagou bem caro, e na hora que ele foi usar, ele viu uma porção de dificuldades na acessibilidade. E ele, tão indignado que ficou, fez um vídeo. Então, parece que a ideia nasceu aí, né? Só que isso parou, ficou na impressora, acho que mais 1 ou 2 fizeram, ficou por isso mesmo. Aí o Ademir criou, né, esse cego consumidor, que era para mostrar essa indignação, né, esse movimento. Mas também não foi muito longe, ficou um tempo meio que parado. Aí nós retomamos, né, aqui em São Paulo, Naziberto, Ademir, eu, Suilan, algumas pessoas que foram os primeiros que mandaram os vídeos, começamos a gravar vídeos, né? Então eu vou mexer com uma sanduicheira. Ela manda acender a luz quando tá boa para colocar o pão. E quando tiver pronto o lanche, ela apaga a luz. Tá, mas e aí, eu faço o quê se eu não tô vendo? Então nós começamos a gravar os vídeos e tal. Aí um amigo, Valdenito de Souza, ele mandou me pedir 15 minutos. Ele queria que a gente fizesse um boletim de 15 minutos falando sobre essa dificuldade, que somos consumidores e não somos respeitados, porque o nosso dinheiro é igual de todo mundo. Só que ninguém me vendeu nada mais barato porque eu só podia usar a metade. E nem eu quero isso. Eu quero pagar o preço justo e quero usar a coisa com autonomia. Então ele pediu esse boletim que ele passaria na rádio, né? Na Rádio Contraponto. E eu falei com o Naziberto, vamos gravar um boletim que o Valdelito pediu. Aí ele falou, um boletim? Eu falei, para rodar na rádio de vez em quando e tal. Ele falou, e se a gente fizesse um programa? De meia hora. Aí eu falei, será? Aí como eu, né, fiz o curso de locução, sei fazer uma grade de programação, eu fiz um esboço, nós apresentamos pro Valdenito, ele aprovou, né, e nós começamos assim, a fazer o programa, e a gente bolou entrevista com pessoas que se indignassem. Enfim, produzimos o programa e começamos. Depois a gente foi para a Teletema, né? E hoje a gente tem, me parece que são 18
rádio webs que nos retransmitem, algumas ao vivo, outras na reprise, mas, né, estamos aí, foi assim que começou. Que bacana, tem uma baita audiência o Reclame Acessibilidade. Nossa, é um programa, assim, show de bola mesmo. Estamos em todas as redes sociais, né, para todo mundo ficar sabendo, a gente está lá, os programas estão no YouTube, e quem quiser, né, reclamar, se sentir indignado, é só procurar a gente em várias vias aí que tem de acesso, para que possam ir lá comentar, como a gente fala, a gente está lá esperando vocês, esperando as pessoas que queiram reclamar, né? Isso aí, nada de comprar filé e pagar filé e comprar banana, né? É isso mesmo, comer banana. Lúcia, e a TV, Lúcia, como é que como é a sua relação com as novelas? Queria saber qual foi a primeira novela que você assistiu, se você lembra. Na verdade, a primeira novela que eu assisti, que eu tinha ainda a visão, que eu me lembro de ter visto a tela, até porque antes a gente não tinha TV, né? Tinham outras novelas antes muito famosas, mas a gente assistia na casa do vizinho, era assim, quem tinha televisão na rua ou no bairro, todo mundo ia para aquela casa assistir televisão. Me parece que tinha um horário de novela mais famoso, então eu lembro de ter visto alguma coisa do Direito de Nascer. Mas, como eu tinha baixa visão, e você sabe, a casa estava lotada de pessoas sentadas no chão, depois nas cadeiras, depois nas janelas, eu sempre ficava fora e eu não conseguia ver. Eu ouvia a novela, um pedaço, mas eu também era muito pequenininha, eu não lembro muito bem. Agora, de ter visto na televisão da minha casa, depois que o meu pai comprou, foi A Moça que Veio de Longe. Começava uma cena, e não sai da minha mente, né? Foi uma coisa muito marcante. Eu ver de perto a televisão, consegui ver uma cena. Era uma moça dormindo num gramado, ela tinha uma boneca na mão, e quando ela acordou assim, ela tinha o cabelo comprido e estava cheio de sujeira no cabelo, sabe? Grama, pedacinhos de papel, e ela acordava meio assustada, num lugar meio estranho. Parece que ela estava numa cidade grande e ela tinha vindo do interior. Tanto que chamava A Moça que Veio de Longe. E quem fazia o papel era a Rosa Maria Murtinho. Linda, linda, bem jovem, com cabelão. Isso eu me lembro bem, da boneca na mão dela e desse cabelo grande, assim, todo sujo. Depois a história eu não me lembro bem. Depois disso, tinha a Pequena Órfã, que era também uma menininha, Patrícia Aires, acho que é isso, e loirinha, né, que fazia um barquinho de papel. Então, o que eu tenho assim na mente são os flashes, né, das cenas. Fazia um barquinho de papel e colocava na água, e a gente brincava, era uma coisa que trazia a nossa realidade, não parecia que aquilo era de mentirinha. Tanto que a minha avó, que não conseguia acompanhar muito, até porque ela também não ouvia muito bem, ela falava numa novela assim, aquela lá não morreu? Ela não entendia. Aquela lá morreu na novela, e o que ela está fazendo aí? Nessa novela ela tinha morrido. Aquele cara não estava preso? Então, ficava meio confundindo as coisas, não entendia que era um personagem. Que era um personagem. Agora, eu brincava, né? Eu tenho que falar essa parte que eu acho muito importante. É porque é histórica. Eu brincava no cenário da novela Redenção. Mas já no final, em 1968, que eu me lembre, né? Porque muito criança não tem tudo, né? Eles construíram uma cidade para fazer essa novela Redenção. E o estúdio, que eles falam, o estúdio Vera Cruz, é muito perto da casa da minha mãe, muito perto aqui da minha casa. Hoje eu moro em outra casa, mas a distância é a mesma. Então, eles fizeram uma igreja, era só o cenário na frente. Então, eu sei o que é um cenário, porque eu brincava no cenário, né? Uma igreja, a estação, tinha um trenzinho, a farmácia, o médico, enfim. E eles gravavam. Então, o que eles faziam? Eles abriam no final de semana para a população visitar. E o meu pai levava a gente no domingo à tarde. Tinha uns pôneis lá para as crianças brincarem, a gente ia andar de pônei e brincar no cenário da novela Redenção. Depois virou o Parque Cidade da Criança. Eles aproveitaram esse estúdio, fizeram todo de alvenaria, igreja, lojinha, estação, colocaram alguns brinquedos, o trenzinho passou a circular de verdade
e virou um parque de criança, tipo o Parque da Mônica, só que obviamente tupiniquim, né, de bem modesto. Mas virou a Cidade da Criança, que durante muito tempo foi visitação de várias escolas e cidades do interior, que era muito bem arrumadinha, muito bonitinha. Ela só parou de funcionar esse ano, depois da pandemia, lá para agosto, que tiveram que fechar, porque como eles viviam do pessoal que frequentava o parque, eles não tiveram mais como, né? A operadora que cuidava, porque antes era a prefeitura, depois passou para uma operadora. E tinha tudo modesto, né? Não era um Hop Harry, nem um Play Center. Mas tinha lá um submarino que eu fui, tinha aquele negócio que pula dentro da água, um aqua alguma coisa. Tinha algumas coisinhas, né? E tinha as coisas de um parque normal, trepa-trepa, tudo com motivos da Mônica, sabe? Cebolinha, Mônica, essas coisas. Então chamava Cidade da Criança, parecia uma cidade que foi... o projeto dela foi todo a partir do cenário da Cidade Redenção. Me parece que foi uma novela muito longa, parece que ela foi de 64, 66 a 68, acho que isso, ou 64 a 68. 2 anos de novela. 66 a 68, eu acho. E o meu pai era uma pessoa que apoiava muito as artes, acho que talvez eu tenha, né, tido esse exemplo. Então, eles faziam de vez em quando, eles não tinham recursos para filmagem, então de vez em quando os artistas faziam um pedágio na Avenida Lucas Nogueira Garcês, aqui onde fica os estúdios Vera Cruz. Eles faziam um pedágio para arrecadar dinheiro, para poder continuar o trabalho. Então eu lembro que eu devia ter, sei lá, 3 anos de idade, e o Francisco Coco me pegou no colo. Porque o meu pai foi, né, colaborar com o pedágio, e eu chamei ele do personagem, acho que ele fazia um médico na novela, e eu chamei do personagem e ele me pegou no colo, eu tava de terno, nossa, que homem lindo. Gente, eu vou te falar, é uma memória que também não sai da minha memória visual. E vi outras de perto, assim, Regina Duarte, eu muito menininha também ela era, né? Então eu conheci alguns artistas, assim, me marcou, né? Porque depois o que eu me lembro, que eu queria falar também, é da Escrava Isaura, que eu já assisti a cores, que aí a gente, né, melhorou a vida, foi mudando, e meu pai comprou uma TV a cores. Nossa, foi uma sensação, né? Assistir uma novela a cores. Bem Amado, né? Que foi a primeira novela em cores, que essa é também bem marcante, né? Mas essa eu não podia assistir pelo horário, né? Eles não deixavam, né? Porque eles achavam que era uma novela forte, e a gente também nem aguentava ficar acordado até essa hora, né? Exatamente. Porque, e a política já vinha forte nessa época, né? Nas novelas. Tinha aquele negócio de proibido para determinada idade, né? Sim, então eu já não podia assistir. Mas a da Escrava Isaura, se não me engano, foi às 6, né? Era às 6? Isso, é. Da tarde, Então eu lembro bem de ter assistido já em cores, e maravilhosa novela. E atualmente, assim, você se considera uma noveleira? Olha, eu gosto muito das novelas antigas. Essas atuais, eu não acompanho muito, não. Eu assisto muito o Canal Viva, onde passam as novelas mais antigas, né, onde eu acho que, sei lá, os temas eram diferentes, não sei, alguma coisa nas novelas de hoje não me atrai, essas últimas, assim, mas eu não deixo de ver novela, não, e no Viva, como passa 3, né, são 3 novelas, de épocas diferentes, então, na verdade, eu assisto 3 novelas, porque eu acabo acompanhando, e outra, né, pela época, às vezes a gente estava estudando e não acompanhou a novela, né, e algumas eu perdi, ou assisti uma parte, outra não. Então, eu gosto de assistir o Viva. Tem uma coisa também de novela que eu quero contar. Quando eu era, sei lá, adolescente, acho, pela época, tinha uma novela, porque a Globo, por um tempo, não reprisava o último capítulo. Até para ter audiência. Quando estourava, sabe, de audiência, dava quase 100%, né? Então, todo mundo ficava esperando o último capítulo e a tradição era reprisar no dia seguinte. E teve uma novela que eles disseram que não iam reprisar o último capítulo, e parece que não reprisaram mesmo. Eles só reprisavam quando alguém dizia que faltou energia, eles relatavam, faltou energia na minha região, então eles reprisavam. E essa novela, eles disseram que não ia reprisar, que era o Pai Herói. E uma prima minha marcou o casamento, né, porque ninguém sabia
com antecedência, ela marcou o casamento e ia cair num sábado, que era o dia do último capítulo do Pai Herói. E essa da prima minha é uma das mais assim, sabe, enjoadinhas. Ela gosta de tudo muito certo, ela é cheia de etiqueta. E aí o que aconteceu? A sogra dela e a mãe dela levaram a televisão pro salão de festa. Aí quando... Não, imagine, na matriz mais chique da cidade, salão de festa chique, contratou o buffet de primeira, ela toda cheia de coisa. Aí, de repente, quando ela veio, porque ela parou em alguns lugares para tirar foto, né? E eu lembro que eu achei aquilo o fim, porque nessa idade, a gente achava chato você chegar na casa de alguém e você ia para visitar ou conversar, e você começava a conversar, a pessoa punha a televisão mais alto para não perder o que o artista estava falando. Eu achava isso de uma falta de educação imensa, né? Aí eu tô lá, adolescente, essa prima mais velha, tô lá, adolescente e tal, chegamos todas arrumadinhas pra festa, né? Que eu vejo uma televisão num canto do salão, outra televisão no outro. Elas já levaram a televisão à tarde para ter certeza da instalação, para ter certeza que a imagem estava boa. E aí, eu falei, ué, por que essas TVs? Ah, não, a sogra dela, porque eu não vou perder o último capítulo do Pai Herói. E a mãe dela, ah, não, nós não vamos perder o último capítulo do Pai Herói, a gente quer assistir. Gente, eu não acreditei no dia do casamento do filho, no dia do casamento da filha. Aí, quando ela chegou de tirar as fotos e tal, que a gente estava ali na frente do salão, eu falei pra ela, você não sabe o que fizeram com a sua festa de casamento. O quê? Eu falei, tem televisão lá dentro pra assistir o último capítulo do Pai Herói. Nossa, mas ela chorava. Aí todo mundo, não, relaxa, não vai deixar isso estragar, deixa pra lá. E na hora que começou o último capítulo, nossa, até os garçons pararam de servir. Parou Caramba. Tudo. Metade ficou num lado, né, onde dava pra ver uma televisão, a metade do outro lado, e a festa parou. Assistiram o último capítulo do Pai Herói e depois a festa recomeçou. Para vocês terem ideia do alcance do que é, né, uma novela, uma pessoa que acompanha uma novela, né? Então acho isso muito interessante. As novelas já não estão mais, né? Eu acho que até pelos próprios conteúdos delas, o pessoal já não assiste tanto, já prefere Netflix, já prefere outros aplicativos, outras plataformas, né? Verdade. E você tem algum ator ou atriz, personagem masculino e feminino que você poderia destacar? Olha, de casal, que era assim, tipo, minha referência, até pela minha idade na época, tudo, e que falava muito de preconceito, muita coisa assim também, era a Cirandinha, que era o Fábio Júnior e a Lucélia Santos. Gente, aquele casal, e o tema também, né, era uma minissérie, era uma coisa assim fascinante. E de novela, sem dúvida nenhuma, é a Cristiane Torlone e o Antônio Fagundes na Viagem. Aquele casal também, gente, eu fico assim fascinada. Nossa, a Cristiane Torlone é ótima. Muito, muito boa. Eu gosto muito dela porque ela tem personagens assim independentes, fortes, né? É isso mesmo. E que eu me lembro, a primeira novela dela foi Gina. Uhum. Que foi quando eu soube quem era Cristiane Torlone e gostei do trabalho dela. Infelizmente, com essa pandemia, nós estamos perdendo muitos atores renomados, né? Muitos atores que a gente gosta, né? Recentemente aí perdemos o Eduardo Galvão, que também fez A Viagem, que inclusive está em reprise no Viva aí, né? E o que você acha da sessão Vale a Pena Ver de Novo? Pergunto isso porque é extremamente tesourada, né? 200 capítulos, eles fazem 80, 100. Eu acho que principalmente geralmente quando é o Vale a Pena Ver de Novo, pedido do público, é novela que foi muito assistida e geralmente a gente assistiu. E fica assim, frustrante, porque tem algumas cenas que marcam, né, naquela sequência e você perde, você fala, ué, mas peraí, cadê aquela cena que foi incrível, né, que aconteceu? Então, eu acho que não é legal essa coisa de fazer esse resumo, não. E aí na fala minha opinião, naquele negócio de classificação indicativa, né, tal, mas eu acho que, sei lá, de repente eles poderiam mudar o horário, então. E aí a gente já tem o Viva também pra dar aquela nostalgia, né? É verdade. Tem uma coisa também de
de TV, que eu queria falar dos programas infantis. Na época que a gente comprou a TV, a gente assistia aquelas coisas, desenho, né, e tal, mas a primeira, digamos assim, Xuxa, né, ou Angélica, ou a primeira tia que apresentava desenhos e tudo, era a tia Márcia na Globo. Ela apresentava o Globinho, tinha alguns desenhos. Veio bem depois das primeiras novelas que eu falei, né? Então a gente assistia muito essa tia Márcia. Ela tinha já um fantochinho, ali um bonequinho, né? Que fazia, interagia na cena, né? E aí ela já mandava beijinho, tia Márcia tá mandando beijinho, o pessoal mandava foto, mandava coisa para ela, então foi a primeira Xuxa, assim. Era a minha Xuxa. Essa eu não tinha ouvido falar ainda. É, a tia Márcia. Foi bem no comecinho, né, da Globo. Sim. E você, como teve memória visual, né, tem memória visual, o que você acha das superproduções estrangeiras, tanto nos filmes quanto nas novelas, assim? Você acompanhou novelas mexicanas também, turcas? Mais turcas do que mexicanas, né? Mas eu acho bem legal. Tudo que é feito, assim, de arte, cinema, minissérie, novelas, eu acho tudo muito interessante. Eu acho legal a imaginação deles, né? Para fazer um dinossauro gigante, né? A gente fica sabendo depois como é feita aquela cena. Eu acho tudo isso muito importante. E para você, assim, uma novela que você poderia destacar, aquela novela que tinha que parar o mundo, ninguém podia falar, ninguém podia se mexer na sala, que você queria assistir? Que eu queria destacar, bom, duas também. Mulheres Apaixonadas, que eu tô assistindo agora e nem respiro. A sorte que posso escolher o horário, né? Ela passa à tarde e à noite. E sim. A viagem, quantas vezes ela repetir, eu assisto sem respirar, sabe? Não tô pra ninguém. É igual como eu falo no show do Roberto Carlos, né? Todo ano no show do Roberto Carlos eu não tô pra ninguém. Não atendo telefone, não falo com ninguém naquela hora. Essas novelas também. E um filme que eu assisto quantas vezes for e também não quero ser incomodada, em algum lugar do passado. Que bacana. Parece que cada vez que eu assisto é a primeira vez. Eu também. Mulheres Apaixonadas, pra mim, assim, nossa, todos os temas sociais que teve na novela, e tanto quanto Senhora do Destino também foi uma novela que me marcou muito, assim, marcou uma geração da minha vida, saindo daquela fase da adolescência, indo pra fase adulta, né, foi muito bacana, assim, o que marcaram essas duas novelas, nossa, foi demais. Muita gente critica a TV, as novelas, os temas, né, enfim, dizendo que estão influenciando no comportamento das pessoas. Olha, eu acho que a influência, pelo menos para algumas pessoas, né? Por isso que eu falo, não é a influência da TV, depende da pessoa, depende da formação, né, da personalidade, que nem eu sempre imitei o cabelo da Regina Duarte, eu fazia o penteado da Dina Sfat na Selva de Pedra, imitava a roupa, né, enfim, mas engraçado que isso nunca interferiu no meu modo de ver as coisas, né? Os meus princípios não foram atingidos. Então eu não sei se é tão negativo assim. Eu acho que isso muitas vezes é desculpa mesmo da família, enfim, dos pais, que eles não estão ali como estavam os nossos pais, né? Observando cada comportamento, realmente educando, assim como os professores que eram respeitados, que hoje já não são. Então eu acho que existe uma negatividade, mas eu acho que é só para algumas pessoas. Eu não acho que porque você sabe o que é errado, você não vai fazer o que é errado. Então acho que nenhuma cena, nenhuma atriz, nenhuma novela vai mudar o modo de pensar de quem já está formado, de quem tem uma personalidade. Exatamente. Né? Quanto às redes sociais, né? A gente fala, as redes sociais influenciam negativamente as pessoas. Influenciam negativamente se você usar ela para o lado negativo, né? Exatamente, como a gente que usa para trabalho, para lazer, para estudo, eu não tenho nenhuma queixa. Agora tem gente que não, que ela já entra ali procurando o mal. Ela está procurando já alguma coisa, né?
Então, por que aconteceu com ela? Porque ela estava disponível naquele momento para uma coisa errada, né? Então, é como você falou, é o uso que se faz das coisas, né? Exatamente. Então, é isso. Lúcia, eu quero te agradecer muito pela sua participação aqui no programa Teletema Cast. Deixe suas considerações finais, sua mensagem, seus contatos, o que você quiser, enfim, o final do programa é seu. Obrigada. Bom, eu não tenho nada para dizer assim, a não ser agradecer você, muito obrigada pelo convite. Como eu pensava, né, quando eu ficava chorando lá, com o computador na mão e pensando, um dia eu quero ser um deles, olha, eu estou sendo entrevistada pela Thaís, né, para a Rádio Teletema, então isso eu acho que eu atingi a minha meta. Eu sou uma pessoa pública no sentido de que o meu WhatsApp está disponível para as pessoas que queiram reclamar, né, no Reclame Acessibilidade, fazer um contato, um elogio, como eu sempre digo, né, gente, elogio, por favor. Então eu vou repassar aqui meu WhatsApp para quem quiser e quiser conversar mais um pouquinho sobre TV, né, eu tô disponível. Então meu WhatsApp é o 11 960 85 3539. 11 960 85 3539. Muito bem, muito obrigada, Lúcia. Um feliz 2021 para você. Tudo de bom e que possamos nesse ano ter melhores notícias aí referentes à pandemia, né? Conversamos aqui no programa Teletema Cast com Lúcia Helena, ela que é uma artista e apresentadora do programa Reclame Acessibilidade.